Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui relembrar os acontecimentos do livro A Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Isso pra quem quer dar uma relembrada no livro antes de assistir o filme que estreia nessa semana. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, gente, pra quem não sabe, amanhã estreia a adaptação de A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, aí esse prequel de Jogos Vorazes. E eu sei que muita gente queria ter relido ou lido mesmo, né, o livro antes de assistir ao filme nos cinemas, mas muita gente acabou não tendo tempo, né, na rotina acaba não conseguindo encaixar ali no meio, ou às vezes até por preguiça mesmo, né, não quer pegar o livro pra reler de novo, enfim. E como eu acabei de reler esse livro, faz uma semana aí que eu terminei a minha releitura, eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra essas pessoas que não vão ter tempo, principalmente de fazer essa releitura, sabe, pra relembrar aí todos os acontecimentos do livro. Eu sei também que tem bastante gente que gosta de ir assistir o filme sabendo o que acontece no livro, né? Principalmente pra comparar aí, pra saber se é uma boa adaptação ou não. Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí um resumão do que acontece no livro, tá? É um resumo aprofundado, então vai ter bastante spoilers, tá? Do início ao fim, mas não vai ser assim com todos os detalhes do livro, senão eu vou ficar horas falando aqui. Então, eu tentei dar uma enxugada aí, mas ainda assim contar aí tudo de importante que acontece no livro. Então, obviamente, esse vídeo vai ter spoilers do livro. E aí eu pretendo trazer na próxima semana um vídeo comparando o livro com o filme, tá? Depois de eu ter assistido o filme aí, eu quero fazer essa comparação, pra saber se vai ser uma adaptação fiel ou não. Minhas expectativas pro filme estão muito, muito altas, porque assim, pra mim, os filmes de Jogos Vorazes são uma das melhores adaptações que eu já assisti, porque é muito fiel. E pelas críticas que já estão saindo, assim, o hype tá cada vez ficando mais elevado, porque dizem que esse filme é o melhor da franquia. Então, assim, gente, expectativas foram criadas, entendeu? Esse é um livro também muito bom, é um livro muito político em certas partes, assim, é muito pra gente ver a construção de Panem, como a gente conhece lá no livro dos Jogos Vorazes, então é muito legal ver toda essa parte, assim, inicial, digamos assim, da história. Então eu gosto bastante desse livro, assim, acho que é um livro muito interessante, assim, então eu tô com uma expectativa muito, muito boa mesmo. E pra quem não conhece ainda, tá começando a assistir esse vídeo e não tá sabendo muito bem, A Cantiga dos Pássaros e Serpentes é um prequel aí de Jogos Vorazes. Ele se passa mais ou menos 64 anos antes de Jogos Vorazes e vai contar aí um pouco da história na juventude daquele que iria se tornar o Presidente Snow, né? Então é um livro que traz bastante essas questões iniciais de Jogos Vorazes, da guerra da capital contra os distritos, então é um livro muito interessante para quem quiser ler, assim, eu super recomendo. Mas vamos começar então aqui o resumo, porque é um livro, assim, bem denso, é um livro com bastante detalhes, então eu já presumo que isso aqui vai ficar um vídeo bem grande. Então, a partir de agora, vamos ter spoilers do livro inteiro. Então, se você não quer pegar spoilers, esse é o momento de você sair do vídeo. Mas vamos começar então, gente. E o livro, ele começa já mostrando esse jovem Coriolanus Snow, que é um jovem aí que tá terminando a sua vida escolar, digamos assim, né? A vida acadêmica aí na academia, né? Ele tá prestes a se formar e ir pra universidade. E nesse último ano em específico, eles trouxeram algo diferente para os alunos que estão se formando. São 24 alunos, então eles pegaram esses 24 alunos e resolveram fazer algo diferente na edição dos Jogos Vorazes que vai acontecer naquele ano, que vai ser a 10ª edição, e vão pegar cada um dos alunos para ser mentores dos tributos ali, né, que vão ser 2 tributos por distrito, né, então vão dar 24 aí certinho o número de alunos, então cada um iria fazer esse serviço de mentoria ali, né, de cada um dos tributos, que é algo que a gente vê que acontece lá em Jogos Vorazes também, só que eles acabam modificando isso um pouco, né, então essa coisa de mentor começou nesse 10º ano ali, com a turma do Snow, né, eles envolvendo os alunos nesse projeto. E assim, nesse livro, já logo no início, a gente vê que tá tendo ainda muitos reflexos do pós-guerra ali, né? Porque faz 10 anos ali que acabou essa guerra entre a capital e os distritos, né? Que a capital saiu vitoriosa aí, né? Controlando os distritos. É por isso que existem os Jogos Vorazes, inclusive, né? Mas a gente ainda vê muito as consequências dessa guerra. Então, assim, apesar da capital ser bem mais rica do que os distritos, ainda não é toda aquela coisa deslumbrante que a gente vê lá nos Jogos Vorazes, né? Ainda tem muita pobreza e a própria família do Snow é muito pobre. Eles não têm mais o dinheiro. Eles eram uma família muito rica, mas eles acabaram perdendo muito essa riqueza na guerra. Então agora eles estão extremamente pobres, só que eles querem manter essa imagem de riqueza para ninguém descobrir que eles realmente estão pobres, né? E a família dele também tá bem reduzida agora, a avó dele e a prima dele, que é a Tigris.
E ele tá super empolgado com essa coisa de participar dos Jogos Vorazes como mentor, porque eles vão dar um prêmio em dinheiro pro mentor que se destacar, né? Não necessariamente aquele que ganhar, mas o que se sair melhor, e vai ser um prêmio que ele pretende usar para pagar a universidade dele, porque ele não tem dinheiro para ir para a universidade. Então ele já tá almejando isso, né? Dar um gás extra ali para ele tentar aí dar o melhor dele aí, né, nesse serviço de mentor. E o primeiro dia dos Jogos Vorazes começa então com a colheita dos tributos nos distritos, né? E antes de ser transmitido ali essa colheita ali para a capital, para os alunos ali que iriam ser os mentores, o reitor da academia contou para eles ali como é que ficou a divisão, né, a distribuição de mentores e tributos, né? E o Snow fica chocado quando ele fica com o tributo feminino do distrito 12, que teoricamente seria o tributo mais fraco de todos os 24 tributos, né? E ele acha que isso não foi algo acidental, e sim que o reitor meio que colocou de propósito para fazer ele falhar ali nessa missão ali, né, em conseguir esse prêmio, e ele não sabe muito bem o porquê, né, mas começa a reparar ali que o reitor é um pouco contra ali o Snow e não gosta muito dele, então ele acha realmente que ele provocou isso, assim, fazendo ele acabar com a menina, né, do Distrito 12. Só que quando a colheita começa a ser transmitida, ele fica muito surpreso, e todo mundo fica muito surpreso com o tributo feminino do Distrito 12, porque quem é sorteada é uma menina chamada Lucy Gray. E assim que ela tá indo pro palco, né, que ela tem que se apresentar ali, ela já faz uma entrada assim triunfal, porque ela coloca uma serpente no vestido de uma menina, que depois a gente fica sabendo que é a filha do prefeito. E aí ela vai até o palco ali se apresentar, o prefeito dá um tapão na cara dela, assim, porque viu a cena toda acontecer, e aí os pacificadores acabam levando o prefeito para ele se acalmar ali atrás do palco, e enquanto isso, a Lucy se aproveita, ela pega o microfone e ela começa a cantar. E aí depois, mais na história, é revelado que ela realmente é cantora, né, ela tem um grupo que se chama Bando, e eles se apresentam ali no Distrito 12, então ela começa a cantar, e ela já começa, assim, a ganhar muito a simpatia de todo mundo, inclusive do pessoal da capital. E o Snow, que não é burro nem nada, ele já começa a perceber que talvez, assim, de repente ela não possa ganhar os Jogos Vorazes, mas ela possa conquistar realmente aí o público com o seu jeito diferente, com a sua cantoria, né? Então ele começa a ficar um pouquinho mais animado aí em relação a Lucy. E nesse meio tempo também a gente já vai começando a ver algumas discussões que eles trazem a respeito dos jogos. Tem outros momentos no livro que isso é discutido também, mas tem um menino que também tá se formando ali junto com o Snow, que é o Sejanus, ou Sejanus, chame como quiser, esses nomes são tudo meio complicado mesmo. E ele é um menino que, assim, ele nasceu no Distrito 2, só que o pai dele ficou muito rico e aí eles se mudaram pra capital quando ele era criança. Só que até hoje ele meio que, tipo, não aceita, ele se vê como um menino do Distrito 2, então ele não se sente muito bem, né, com os Jogos Vorazes, porque ele pensa que ele poderia estar lá. E pra ele é designado ainda o tributo masculino do Distrito 2, ou seja, literalmente ele poderia estar mentorando ele, sabe? Tipo assim, alguém como ele. Então ele fica muito mal com tudo isso. E o Sejanus é alguém muito próximo do Snow, apesar do Snow ficar meio irritado com ele, assim, tal. Ele tenta botar uma distância, assim, com o Sejanus, mas os dois, eles acabam se aproximando bastante durante o livro, por mais que o Snow não queira admitir. E aí, querendo conquistar a confiança da Lucy, o Snow resolve ir no dia seguinte recepcionar ela quando chegasse ela, né, junto com os outros tributos ali na estação de trem. Só que ele fica chocado quando todos os tributos eles chegam em um trem de carga, assim, eles estão tipo nos vagões de carga que não tem janela, não tem banheiro, não tem comida. Então, assim, principalmente os tributos que vieram do Distrito 12, eles fizeram todo o caminho nessa situação mega precária, né, que já é algo muito diferente que a gente vê lá em Jogos Vorazes. Mas enfim, o Snow ele tenta conquistar ali já uma confiança da Lucy, dar uma rosa pra ela, né, enfim. Mas ela não se convence muito, ela não dá muita bola assim pra ele, e ele vê que realmente vai ter que se esforçar um pouquinho mais. E é nesse momento que chegam os pacificadores pra levar os tributos pra onde eles vão ficar até os jogos começarem. E aí a Lucy meio que, tipo, olha pra ele e meio que dá uma desafiada, assim, né, com um olhar, assim, e aí ele resolve ir junto com os tributos, né, pro lugar onde eles vão ficar, pra novamente tentar conquistar essa confiança aí da Lucy. Só que ele não esperava que eles iam ter que ir num caminhão que atrás tinha, tipo, uma jaula. E todos os tributos foram jogados dentro dessa jaula, e aí o Snow tem que entrar nessa jaula também. Até um tributo tenta ali atacar o Snow, mas a Lucy acaba defendendo, porque ela realmente vê que ele tá falando sério ali, que ele tá querendo realmente conquistar ali essa confiança dela. E tudo fica ainda pior quando todos os tributos, junto com o Snow, eles são jogados em uma jaula de zoológico. Gente, é chocante pra ver se as condições que eles eram tratados antes. Tudo bem que tem toda uma questão envolvendo isso, que eu não vou trazer agora, que é comparando lá com Jogos Vorazes, né? Mas, assim, realmente umas situações absurdas.
O Snow fica em pânico, né? Até porque tem bastante gente olhando, assim, né, do outro lado da jaula, tem repórteres, então ele sabia que era questão de tempo até alguém reconhecer ele, porque a família dele era bem conhecida. Mas ele aproveita esse momento e ele começa a passear com a Lucy e fazer as pessoas conversarem com ela conversar com as crianças, dar entrevista. Então as pessoas começam já a gostar dela, então ele já começa meio que a trabalhar nessa imagem dela pro público e a Lucy também começa a confiar nele um pouco mais. E aí os pacificadores acabam levando, né, tirando o Snow dali e levando ele lá pra academia, né, e ele vai conversar então com a doutora Gal e com o reitor. E a doutora Gal acha até que a atitude dele foi legal, assim, que ele foi inteligente, mas o reitor, ele dá um demérito estudantil pro Snow, porque, tipo, ele meio que quer ferrar o Snow, assim, e ele diz, né, que, tipo assim, ele poderia ter se machucado, então vai dar o demérito, e que se ele tira 3 deméritos dele, ele vai ser expulso da academia. Então o Snow já fica meio atento a isso, né, porque se ele for expulso, ele não vai conseguir ir pra universidade depois, né. Mas enfim, depois ele acaba voltando lá no zoológico pra falar com a Lucy de novo, e ele vê que o Sejanus tá lá. Né, e ele tá lá com vários sanduíches, dando comida ali pros distritos, pros tributos, né, que eles falam que a última vez, a Lucy comenta, né, que a última vez que eles comeram foram nos seus distritos no dia da colheita, né, enfim. E aí depois o Sejanus revela ali pro Snow que o menino, que é o tributo dele ali, ele estudava com o Sejanus quando os dois eram crianças, então, tipo, ele conhece o menino, então só piora a situação realmente pra ele, né, conhecer alguém ali, saber que o menino vai estar nos Jogos Vorazes, ainda mais que ele fala que às vezes ele sonha que é ele que tá lá, então tem todas essas questões aí. E o Sejanus tenta trocar de tributo com o Snow, né, tenta fazer com que o Snow fique com o menino do Distrito 2 e ele fique com a Lucy. E aí o Snow até pensa, porque assim, seria bem mais fácil o menino do Distrito 2, que, né, era um menino bem mais forte, bem maior, tal, ganhar os Jogos Vorazes do que a Lucy. Só que ele meio que já começou a se apegar na Lucy ali, né, ver que ela tem ela tá conquistando a simpatia do povo, e também ele acha que, tipo assim, vai ser muito mais bem visto se ele fizer a Lucy ganhar, que era alguém que ninguém esperava, do que o tributo do Distrito 2, que, tipo, todo mundo já acharia que poderia ganhar por conta da aparência dele, né? Então ele acaba negando isso, né, e ficando com a Lucy mesmo. E aí nas aulas eles começam a discutir realmente essa questão dos Jogos Vorazes, né? E começam a se falar isso, de tipo assim, beleza, a gente entende a punição, porque, por conta da guerra, essa é uma punição justa, né? Eles começam esses papinhos assim, mas também começa a se falar que, tipo assim, não é um negócio interessante de assistir, que o povo não assiste, porque, tipo, não é legal ver um monte de adolescentes se matando ali na arena, né? E aí tem gente que já acha que, tipo, não é legal de assistir porque não importa, tipo, eu não me importo com a vida daquelas pessoas, então por que eu tô assistindo, sabe? E aí começam a se discutir ideias para tornar os Jogos Vorazes mais atrativos e fazer o povo da capital se envolver mais com os jogos, porque até então o pessoal meio que, tipo, tinha aquela empolgação inicial, mas ninguém ficava assistindo, não era o show, né, não era o espetáculo realmente que é lá na trilogia de Jogos Vorazes mesmo, né. E aí eles começam a discutir algumas ideias e são levantadas 2 ideias para eles aplicarem nessa edição dos Jogos Vorazes. Uma seria um sistema de apostas, onde o pessoal da capital poderia apostar nos seus vencedores, nos seus tributos preferidos, né, que eles acham que vão vencer, enfim. E a outra ideia seria a ideia dos patrocinadores, que basicamente o pessoal da capital iria lá, botaria um dinheiro, daria, né, dinheiro para algum tributo em específico, e esse dinheiro seria revertido em comida, água, né, que seria enviado para os tributos durante os jogos mesmo lá na arena. E aí a doutora Gal acha essas ideias interessantes e pede pro Snow, junto com 2 outras alunas, que é a Clemência e a Arachne, gente, esses nomes, assim... Enfim, ela pede para esses 3 desenvolverem uma proposta, né, escreverem uma proposta e entregarem para ela no dia seguinte com essas ideias, né, elaborando mais ou menos como funcionaria isso na prática. E aí depois da aula o Snow acaba indo lá no zoológico para ver a Lucy, e aí tem alguns outros alunos que estão ali também para ver os seus tributos, né, e a Arachne tá lá, ela tá lá com um sanduíche que ela tá indo entregar pro distrito, pro tributo dela ali, né. Só que ela começa a provocar a menina, tipo assim, você quer? Não vou te dar. Ela dá uma mordida no sanduíche, e ela começa, tipo, a ficar provocando a menina, e o pessoal que tá assistindo de fora tá rindo, achando o máximo aquela situação, né? Humilhando ali a menina ainda mais, tal. Só que ela não contava que a menina ia conseguir pegar uma faca, e a menina simplesmente mata a Arachne na frente de todo mundo. Ela corta a garganta da Arachne. Todo mundo fica super chocado, assim, né? Os outros alunos que estavam ali, até o pessoal ali, os tributos que estavam ali, ficam até meio chocados, assim. Eles tentam ali ajudar a Arachne, mas realmente ela morre, não tem o que fazer.
E aí, depois disso, o Snow fica pensando se deveria escrever ou não lá a proposta que a doutora Gao tinha pedido. Só que ele sabe que a doutora Gao é meio maluca, então assim, ela não ia se importar com o fato de que uma aluna morreu, né? Ela iria pedir essa tarefa de qualquer forma. E como a Clemenza, né, aquela outra menina, ela tava meio abalada por conta da morte ali da menina, o Snow resolve escrever essa proposta sozinho, né? Senão, vou adiantar, vou escrever sozinho, porque senão daqui a pouco a doutora Gao aí vai falar um monte. Aí ele entrega no dia seguinte essa proposta e a doutora Gao chama ele e a Clemência lá. E até a Clemência fica meio brava dele ter escrito sozinho e tal, mas eles resolvem mentir e falar que escreveram os dois ali essa proposta. Só que a doutora Gao já estava desconfiada e o que ela faz? Ela meio que faz um teste, ela coloca as folhas dessa proposta dentro de um tanque de serpentes. E essas serpentes, elas foram modificadas ali por eles, né? E aí, o que acontece? Primeiro, o Snow bota a mão dentro do tanque e pega uma das folhas, e as serpentes não atacam. E aí, depois, a Clemenza iria colocar a mão ali para puxar a outra folha. Só que quando a Clemenza faz isso, ela é picada por uma das cobras. E aí até vem outras pessoas, já dão um antídoto pra ela e levam ela pro hospital. E aí a doutora Gao fala que aquelas cobras foram realmente modificadas e elas sentem o cheiro da pessoa no objeto, né? Então, assim, só o Snow escreveu a proposta, então por isso ele não foi picado, porque só tinha o cheiro dele naquele papel, né? E a menina foi picada porque ela não escreveu. Então, tipo, a doutora Gao sabia que eles estavam mentindo e por isso ela fez aquele teste, né? E aí depois até o Snow tenta visitar a menina no hospital, mas não deixam ela entrar, não deixa ele entrar, tal. Ele vê os pais dela chegando ali, mas ele resolve ir embora, assim, ele fica meio preocupado, né? Mas ele acaba relevando, assim, achando que vai ficar tudo bem. E aí acontece o funeral da Arachne, né? Aquela outra menina que foi morta pelo tributo dela. E enquanto tá acontecendo a cerimônia, eles trazem aquele caminhão com a jaula atrás, com todos os tributos. E a tributo lá, né? O tributo que matou a Arachne, tá sendo trazida, assim, exposta o corpo da menina que foi morta daí pelos pacificadores, né? Tá sendo trazida ali exposto, mostrando que, tipo assim, né? Não adianta vocês fazerem nada, que no final vocês vão morrer também, né? Então daí acaba acontecendo toda essa situação aí. E aí depois, né, o Snow acaba indo lá visitar a Lucy de novo, né? Até pede desculpa por não poder fazer nada, porque agora eles não podem se aproximar muito ali da jaula, né? Ele não pode trazer comida. E ela comenta ali, né? Ele começa a ver que tem algum pó branco assim no chão, e ela comenta que os pacificadores, eles estão jogando veneno de rato. Porque como tá tendo muita gente ali, as pessoas estão trazendo comida pros tributos, né? E as comidas acabam atraindo principalmente roedores, ratos, enfim. E eles jogaram veneno ali e até ela comenta que tem alguns bichos que estão andando neles à noite, tá? Então uma situação bem ainda mais precária do que se achava que era antes. E aí uns dias depois, os mentores e os tributos, eles são levados para a arena para eles visitarem o local, e isso porque os jogos naquela época eram sempre feitos no mesmo local, né? Era sempre na mesma arena. Só que eles são surpreendidos quando explodem minas terrestres, e até depois eles falam que poderiam ter sido coisa dos rebeldes, porque como é sempre feito no mesmo lugar, eles poderiam ter plantado aquilo em algum outro momento. E é nesse momento que tem essas explosões, alguns tributos e alguns mentores se machucam e também alguns morrem. E aí, alguns tributos eles tentam escapar e um só consegue, que é o Marcos, que é o tributo lá dos Sedgenos, né? Ele consegue fugir e os outros eles acabam sendo impedidos. E nesse meio tempo, o Snow acaba também sendo machucado nesse mesmo ataque aí, e ele é levado pro hospital, e aí no meio da noite, a Clemenza visita o quarto dele, e ela tá furiosa com ele, ela culpa ele pelo que aconteceu, e ela tá, assim, bem alterada, assim, até o Snow pensa que de repente pode ser alguma coisa do veneno, e ela comenta também que ela tá cheia de escamas, assim, pelo corpo, enfim, e que não estão deixando ninguém visitar ela, nem os pais dela, e que estão falando pra todo mundo que ela tá, tipo, com uma gripe, alguma coisa assim, pra acobertar aí o que aconteceu com ela. E aí vai se aproximando mais aí, né, o início dos Jogos Vorazes, e acontece a noite de entrevista com os tributos, que era algo também que estava sendo inédito naquela edição, que não tinha antes. Só como já tinham morrido alguns tributos, já tinham morrido mentores, né, eles meio que deixaram em aberto quem quisesse participar dessa noite de entrevistas, podia participar, mas não era obrigatório, porque com certeza ia ter tributos ali que não iam querer participar. E aí alguns se apresentam realmente e o Snow aproveita para levar a Lucy e fazer ela cantar de novo, porque todo mundo tinha gostado muito quando ela cantou lá na colheita, né? E ela realmente canta e todo mundo ama ela cantando ali, passa a gostar dela ainda mais.
Só que o Snow fica com ciúme, porque é uma música que fala sobre um ex-namorado dela, claramente, né? Fala sobre um ex dela ali. E ele fica com ciúminho ali da música e tal, e fica meio que brabinho com essa situação e não gosta muito, por mais que as pessoas, né, tenham gostado e o plano dele tenha funcionado. E aí, um dia antes dos jogos começarem, né, tem ali o último encontro entre os tributos e os mentores, e o Snow dá pra Lucy um estojo de pó compacto, que era da mãe dele, que até ele menciona várias vezes que, tipo, era um objeto que ele guardava, assim, ele gostava muito, porque ainda tinha o cheiro que né, da maquiagem que a mãe dele usava, enfim. E aí ele deixou só o estojo vazio e tirou o refil ali, né, digamos, do pó compacto mesmo, e deu pra Lucy e falou, ó, pra você usar o seu pó aí dentro. Né, ele fala meio que em códigos assim, mas ela entende que seria para ela usar e colocar o veneno de rato que tá lá no zoológico e usar esse veneno para matar os tributos dentro da arena. Isso é algo que ele não poderia fazer ali, né, dar uma arma, né, dar um meio para ela sobreviver na arena, ele não poderia fazer isso, mas ele dá ali, né, como se fosse só uma lembrança ali, mas ela já entende a mensagem dele. E no final, ao se despedirem, a Lucy dá um beijão ali no Snow e ele já fica todo perdidinho, todo apaixonadinho por ela ali, sendo que eles tiveram, sei lá, 5 interações, mas enfim, o menino emocionado ali, né, já começa a pensar, esperar que ela ganhe os jogos, né, enfim, tudo aqui. E aí os jogos começam oficialmente, e aí os mentores, eles ficam assistindo tudo numa sala, tipo uma sala de controle, assim, realmente, né, eles ficam vendo tudo acontecer. E quando as câmeras finalmente se abrem ali para o público, todo mundo fica chocado, porque a primeira coisa que eles veem é o Marcos, o tributo lá do Sejanus. Ele tá pendurado numa viga, assim, ele tá muito machucado, né, sinal de que ele apanhou pra caramba, mas ele ainda tá vivo, e ele tá lá, tipo, exposto pra quem quiser ver. E assim, o Sejanus tá lá junto, né, apesar de que ninguém sabia, todo mundo, mesmo os mentores que tiveram os seus tributos mortos, eles estão ali assistindo tudo. E o Sejanus fica louco quando ele vê essa cena, ele atira uma cadeira, ele começa a gritar com todo mundo, falando que eles são monstros e que aquilo é muito errado, enfim, ele sai todo revoltado ali de dentro com muita razão, obviamente, né? E até o Snow nesse momento prefere nem se aproximar muito dele pra ninguém ligar os dois ali, né? Porque os dois já estavam muito próximos, então pra deixar eles assim separar um pouco a imagem dos dois ali, não fazer as outras pessoas acharem que eles são super amigos assim, né? E aí começam os jogos oficialmente. E assim, é bem diferente do início dos jogos, por exemplo, lá da Katniss, que tem a cornucópia, e aí até que o Haymitch fala pra ela, não, porque aquilo é um banho de sangue, e vai pra outro lado, e coisa e tal, e blá blá blá. Não, tipo, na verdade é meio que eles pegam ali algumas coisas e cada um vai pra um lado, e é isso. E fica num marasmo, assim, o início dos jogos, né? Eles até ficam bem decepcionados que o início dos jogos é bem parado. E a única movimentação que tem é uma menina do Distrito 7, que ela sobe na viga onde onde o Marcos está pendurado lá, ela conversa com ele ali, e aí depois ela mata ele, né, fazendo ali com que ele pare de sofrer, provavelmente ele estava ali bastante machucado, e ela acaba matando ele, e basicamente essa é a única morte que acontece no início dos jogos, e fica tudo aquele, né, parado, assim, a única emoção, né, que tem ali nesse início pra eles ali realmente é isso, que não é nenhuma surpresa, assim, realmente. Então é um início de jogos bem mais calmo e bem mais decepcionante do que eles esperavam. E aí o Snow acaba voltando pra casa e ele é surpreendido quando a senhora Plint, que é a mãe do Sejanus, aparece lá e ela tá bem preocupada porque o Sejanus não voltou pra casa. E aí eles ficam meio que discutindo aonde ele poderia estar até quando, né, a televisão que tá ligada ali nos Jogos Vorazes, aparece alguém na tela, assim, entrando na arena, e aí a senhora Plint reconhece que é o filho dela, né, que acabou de entrar lá no meio dos Jogos Vorazes. Aí a doutora Gauss liga pro Snow, né, e pede pra ele e pra doutora Plint ir pra lá. Na verdade, não, né, ela manda que os dois vão pra lá, né, porque o Snow é amigo dele, justamente porque ele não queria que as pessoas pensassem, e que eles vão ajudar a tirar os Sejanus de lá. E aí eles meio que mandam apenas o Snow, tipo, lá pra dentro, com meio que nada de armas, assim, ele vai com, acho que só um colete, alguma coisa assim, e entra lá. E, enfim, o Sejanus tá lá do lado do corpo do Marcos, assim, e ele diz que ele vai ficar lá, que o plano dele era ser morto lá mesmo, e que seria um protesto contra a capital. Só que o Snow já fala, querido, eles não vão contar pro pessoal que você morreu aqui dentro, porque eles já estão modificando essa narrativa. Inclusive, a doutora Gal já tinha dito que, tipo, eles estavam mudando já a iluminação da tela, e as pessoas de casa nem sabem que você tá aqui.
né? Então, assim, ele já fala ali na lata que, tipo, se você morrer aqui dentro, eles vão dizer que você morreu de gripe, um acidente, alguma coisa assim, mas não vão dizer que você morreu aqui dentro da arena. E aí o Sejanus meio que fica indignado com isso e coisa e tal, e aí o Snow consegue convencer ele a sair. E aí ele quer levar o corpo do Marco junto, né? Até o Snow aceita. Eles começam aí a refazer esse caminho, mas 3 tributos acabam aparecendo. Eles acabam tendo que correr, e no fim o Snow acaba matando um dos tributos, né? Ele acaba batendo no menino até que o menino morre. E eles conseguem fugir ali, com alguns machucados e tal, mas conseguem fugir. E aí o Snow é levado até a doutora Gal, e aí ela meio que pergunta pra ele, né, qual foi essa experiência dele de estar na arena e coisa e tal. E eles começam a falar sobre essa questão dos instintos e como os humanos têm esse instinto da violência e como eles são os jogos meio que só mostram a natureza verdadeira do ser humano, enfim, começa um papo assim, e o Snow meio que concorda, assim, com a doutora Gal, assim, ele ainda acha que ela é meio doida, mas, tipo, ele passa a concordar um pouco mais com ela, assim. E aí, pra encobrir, né, o que aconteceu ali na noite anterior, ali, né, pra pagar ali, pra ninguém falar nada, para o Sejanus não ficar em problemas ali e tal, o pai dele oferece, então, uma bolsa de estudos na universidade para o mentor que ganhar os Jogos Vorazes. Então isso deixa o Snow ainda mais motivado, ainda mais focado realmente para ganhar os jogos, né, para ele ter essa bolsa aí e poder ir para a universidade sem pagar nada. E os jogos em si continuam bem parados, assim, uma outra pessoa morre, mas assim, uma coisa bem diferente dos jogos que a gente, quem já leu e quem já viu Jogos Vorazes estava acostumado, né, algo bem mais parado mesmo, até porque tem menos tributos quando começam realmente os jogos, né, e aí dá uma leve movimentação quando o tributo masculino do Distrito 12 acaba morrendo, ele morre por conta de raiva, que ele pegou lá no zoológico por conta dos ratos que estavam mordendo eles, e enfim. E ele era meio que um aliado ali pra Lucy, né? Então isso acaba tendo um destaque ali pro Snow, mas também depois disso já volta tudo normal. E aí depois, em uma conversa com a doutora Gal, ela meio que dá a entender que vai levar alguma coisa pra arena, fala que tem a ver com a Lucy, ele fica meio em dúvida, só que ele sabe de certeza o que vai ser quando ele entra no elevador e ele vê alguns cientistas com um tanque de serpentes, as mesmas serpentes que picaram lá a Clemência. E aí ele já começa a pensar, cara, ela vai jogar essas serpentes lá na arena, né, pra picar e matar alguns tributos pelo menos, e ele fica com medo dessas serpentes matarem a Lucy. Então, meio que de último minuto, assim, ele toma uma decisão e ele joga um lenço, que era um lenço que ele e a Lucy já tinham tocado, e joga no meio desse tanque. Então, as cobras sentindo o cheiro, elas não iriam picar nem ele, né, e nem a Lucy lá dentro também. E aí esse plano dele acaba dando certo, né, as serpentes são colocadas lá e elas não picam a Lucy. A Lucy canta ali para as serpentes e todo mundo acha que tipo, ela conseguiu encantar as serpentes e por isso que nenhuma picou ela. E no fim ela acaba vencendo, né? Fica ela e o tributo do Distrito 11, que ele acaba morrendo. Ela diz que ele também tinha pego raiva e ela envenenou um poço d'água lá e ele tinha tomado. Então ele já tava morrendo de qualquer forma e ela começa a correr assim, cansar ele e ele acaba morrendo no fim. E a Lucy acaba vencendo. E aí o Snow acha que beleza, agora que ela venceu, eu vou ganhar a bolsa, eu vou pra universidade, a Lucy é uma vencedora, eu vou conseguir ficar com ela, tudo maravilhoso, tudo certo, certo? Não, ele é chamado no escritório do reitor, e o reitor tá com 3 objetos assim em cima da mesa. O estojo do pó compacto, o lenço que ele jogou dentro do tanque das serpentes e um outro lenço de comida que ele uma vez levou comida de fora, né, de dentro da academia, lá pra Lucy. E aí o reitor diz, querido, assim, simplesmente a gente achou esses objetos aqui, né, e foram várias ações que ele não poderia fazer. Ele não poderia ter levado comida de dentro da academia para ela, ele não poderia ter dado o estojo para ela, né, ela até diz que, tipo, não, a ideia foi dela, tal, mas eles não acreditam, assim, então ele sabe que foi ideia do Snow, né, então ele não poderia ter dado esse meio para ela matar os outros antes dos jogos começarem. E o mais de tudo, né, é o lenço ali no tanque das serpentes que fez com que ela não morresse, que era pra ela ter morrido naquele momento, ela não morreu. Com isso ali, ele acaba fazendo um acordo com o reitor e ele acaba sendo mandado, então, para ser um pacificador. E aí o Snow acaba pedindo para ser enviado pro Distrito 12, porque daí ele tem esperanças da Lucy voltar para lá e eles se reencontrarem, pelo menos. E ele começa ali o treinamento dele de pacificador, começa a fazer amizade com umas outras pessoas ali, ele fica muito feliz de que ninguém reconhece ele. E ele é surpreendido quando o Sejanus aparece uns dias depois e ele fala que também
que o pai dele estava tentando encobrir ali tudo que aconteceu, tal, e eles chegaram num acordo do Sejanus também virar um pacificador, e aí quando ele descobriu que o Snow tinha ido pro 12, ele resolveu ir pro 12 também. E aí o Snow, ele tá doido pra reencontrar a Lucy, né? Ele nem sabe se realmente ela voltou, se ela ficou lá na capital, se ela foi punida, se ela foi morta, enfim. Mas aí começam a comentar que tem uma banda que se chama Bando, que vai tocar no Prego, que é um lugar que é bem conhecido lá na época dos Jogos Vorazes, que vai tocar naquele final de semana, enfim, e que a cantora acabou de vir da capital e que o nome dela é Lucy. E aí é tudo que ele precisava realmente pra ele querer ir pra lá, né, e reencontrar ela, enfim. E ele até descobre no meio desses soldados que ali no distrito ninguém assiste os Jogos Vorazes, porque quase ninguém tem televisão. E, tipo, ninguém quer ficar vendo aquilo, né? Quem tem televisão não quer ficar vendo aquilo. Então, tipo, ele vê que ali realmente ninguém reconhece nem a Lucy, eles só sabem que ela foi levada e voltou, mas, tipo, eles não dão muita bola. E eles não reconhecem o Snow também, que tava na TV o tempo inteiro por conta, né, de ser o mentor dela, enfim, mas ninguém reconhece nenhum dos dois. Enfim, o Snow vai junto com os seus amigos pacificadores ali, né, pro show do final de semana, ali lá no Prego, e ele reencontra a Lucy fica muito feliz de ver ele ali, coisa e tal. Mas nesse mesmo dia, ali naquele mesmo momento, ele acaba conhecendo o Billy, que é o ex-namorado da Lucy, né, aquele que tava na música lá, que ele não gostou, que agora tá namorando a filha do prefeito. E até a Lucy comenta depois que, tipo assim, ela tem quase certeza que ela ter sido escolhida na colheita não foi um acidente, não foi ao acaso, e sim foi algo que a filha do prefeito armou, né, pra ela ser levada dali. Enfim, no dia seguinte, o Snow e o Sejanus acabam indo lá na casa do bando, né? E enquanto o Snow e a Lucy acabam conversando, o Sejanus fica lá com o resto do pessoal. E aí, quando eles se juntam com o resto do pessoal, eles veem que o Billy chegou lá e o Sejanus tá lá conversando com o Billy. E o Snow já fica muito desconfiado dessa situação. Quando eles chegam perto, eles veem que eles estão desenhando tipo um mapa no chão e o Snow reconhece como sendo o mapa da base ali dos pacificadores, então ele fica ainda mais atento a isso, né? E depois ele até tenta perguntar pro Sejanus, né, o que eles estavam conversando, mas ele não conta muito e o Snow começa a ficar preocupado do Sejanus estar envolvido em alguma coisa dos rebeldes, né, alguma coisa do tipo, que isso seria traição pra capital, né, e poderia ter muitas consequências, inclusive pro Snow. Ele fica preocupado, na verdade, é com ele mesmo, né, de ele ser linkado ali ao Sejanus e dar problema pra ele. E aí o Sejanus avisa pro Snow que tem uma prova chegando pra se tornar oficial. E aí o Snow fica bem empolgado de tentar uma carreira militar, tal qual o pai dele. Então ele já se inscreve e tal pra tentar fazer. E até eles conversam do Sejanus fazer também, mas ele não quer. E ele disse que ele gostaria de ser médico, né, ser paramédico, alguma coisa assim, porque ele não gosta muito dessa função de policial, de guarda, pacificador, enfim, que não combina muito com ele, né. E aí chegam alguns cientistas da capital, lá no Distrito 12, para eles pegarem os Gaius Tagarelas. Esses foram bestantes criados pela capital na época da guerra para espionar os rebeldes, porque eles têm uma função, né, eles fizeram ali tipo uns pássaros assim, que tem uma função de gravar. Então eles botavam esses pássaros no meio da floresta para gravar conversas dos rebeldes, né? E aí alguns cientistas agora vieram pegar eles e levar eles de volta para a capital. E o Snow até fica preocupado dos cientistas reconhecerem ele ali, né? Porque é gente da capital, enfim. Mas eles começam junto ali com os cientistas e os pacificadores a fazer esse serviço de recolher os galhos. E aí, um outro dia que tem um show lá do bando lá no Prego, a Lucy e o Snow dão uma estremecida, assim, né? E o Snow, ele começa a ter uns pensamentos da Lucy, tipo assim, meio que, ai, tal coisa me irrita. E aí ele escuta a música e pensa, nossa, mas essa música é chata, nossa, é a mesma coisa do que a outra. E ele começa, tipo, o encanto começa a dar uma quebradinha, assim, até porque ele começa a ver que, tipo, a Lucy tem umas opiniões diferentes dele, né? E ele começa a ficar meio irritado com isso, assim. Então eles dão uma leve estremecida ali em um momento, por mais que a Lucy não demonstre isso, o Snow começa, assim, a pensar, né, ter alguns pensamentos assim do tipo. E aí, no outro dia, o Snow tá mexendo ali nos Gaius Tagarelas, tá mexendo neles, que no dia seguinte eles vão ser enviados pra capital, e o Sejanus aparece querendo conversar, falando que não pode esconder nada do Snow, e o Snow, sabendo que ele tava prestes a confessar alguma coisa envolvendo, né, os rebeldes, ele vai lá e ele aperta, né, consegue configurar ali um Gaio Tagarela pra gravar o que o Sejanus vai falar. E basicamente o Sejanus confessa tudo, que ele realmente tá falando com rebeldes, que tem uma galera do Distrito
Distrito 12 que quer fugir do Distrito 12, que isso também é proibido. Tem uma mulher que tá sendo mantida prisioneira ali nas celas e ele tá ajudando o pessoal pra libertar ela. E ele vai fugir junto com essa galera. E ele tá dando suporte financeiro pra eles comprarem armas, enfim. Isso eu acho que é algo que ele não confessa, mas o Snow descobre em outro momento. Mas enfim, toda essa confissão é gravada. Inclusive o Sejanus fala o nome da família dele. E dá a entender, assim, no jeito com que ele fala, que com quem ele estava falando era o Snow. Então, o Snow, ele fica muito dividido se ele apaga essa gravação ou se ele manda essa gravação. Porque ele sabe que se essa gravação chegar lá, a doutora Gal vai escutar e ela vai entender. E ela vai fazer alguma coisa sobre. E aí ele fica naquela, será que eu faço? Será que eu não faço? Tal. Mas ele acaba deixando e o Gaio volta lá lá pra capital. E aí ele meio que tipo, vai ver que ninguém vai escutar, né? Talvez todo mundo só apague os registros e é isso. E meio que tenta limpar a consciência dele com isso. E aí acontece outro show do bando lá no prego. E em um momento o Snow nota que o Sejanus sumiu. E aí ele vai atrás e ele vê que o Sejanus está conversando com o Billy e com outro cara que se chama Spruce. E aí logo depois a Lucy sai também, porque era um momento que era outra pessoa que estava cantando lá no show. E eles começam a falar sobre esse plano de fugir e coisa e tal. Só que quem aparece é a filha do prefeito. E ela começa a provocar eles ali, dando a entender que ela meio que ia ferrar com todo mundo ali. E aí o Snow com medo, porque ele pensando, cara, eu não tô fazendo nada de errado, eu só tô aqui, não sou eu que estou planejando, ela vai acabar com a minha vida, ele vai lá e mata a menina. E ele ainda pensa, não, mas foi legítima defesa, ela ia acabar com a minha vida, então foi legítima defesa, não matei porque eu sou um assassino, porque é legítima defesa, né, claramente. E aí o Billy fica revoltado, né, quer meio que avançar no Snow, e aí o Spruce vai lá e mata o Billy. E eles meio que se dispersam tudo, assim, né, o Spruce some com as armas e eles tudo somem, assim, pra não ficar ali junto. E eles ficam morrendo de medo de algum momento eles ligarem, né, os crimes a eles. Mas o pessoal meio que tipo, não, deve ter sido coisa dos rebeldes mesmo. E a filha do prefeito, todo mundo sabia que ela estava envolvida com o Billy. Então, tipo assim, deixa lá. Só que o prefeito começa a achar que quem fez isso foi a Lucy, por conta daquela rivalidadezinha que as duas tinham lá, né? Então começa essa questãozinha lá. Mas o Snow começa a ficar preocupado e a todo momento ele fica meio que olhando por cima do ombro, assim, pra ver se alguém vai vir prender ele por conta disso. Só que o Snow não é preso em momento algum. Quem é preso? O Sejanus. Em um momento vem uns policiais e prendem o Sejanus. E aí até os amigos ali, os outros pacificadores, acham que é por conta ali das mortes e dizem, não, ele teve com a gente a noite toda, tal. Mas, na verdade, ele estava sendo acusado de traição. E uns dias depois, o Sejanus, junto de outras pessoas ali, ele é enforcado por traição mesmo. E aí até todos os pacificadores ficam lá pra assistir, o Snow fica ali pra assistir, coisa e tal. E o Snow fica, tipo, um peso na consciência? Fica, mas é aquela coisa, tipo, tá, mas ele estava envolvido com um rebelde, né? Aquela questão toda. E aí depois ele é chamado pelo comandante ali dos pacificadores, e aí ele fica morrendo de medo, achando que agora chegou o momento que vão descobrir que fui eu. Mas não, na verdade, o comandante estava ali só para agradecer, né, o serviço dele e falando que a doutora Gal recebeu o gaio dele e sabia que era um recado dele, né, que ele que tinha mandado, enfim, e que ele fez a coisa certa, porque os Sejanus eram traidores, aquele monte de coisa lá. E aí ele fica novamente, ok, não sabem que sou eu ainda que matei lá a menina. E aí depois, né, um tempinho depois, uns dias depois, acontece ali na base o aniversário do comandante ali e o banda é chamado para tocar ali. E nessa noite a Lucy e o Snow conversam. E a Lucy conta isso, né, de que o prefeito acha que foi ela que matou a filha dele. E ela tá planejando fugir no dia seguinte. E aí o Snow, ainda com medo de descobrirem que foi ele que matou a menina, diz que vai fugir com ela. E eles meio que planejam tudo pra ir no dia seguinte. Só que no dia seguinte, eles informam ao Snow que ele passou no teste para ser oficial e que ele vai ter que ir embora no dia seguinte daquele, né, pro Distrito 2 para começar esse novo treinamento, né. Só como ele ainda tá com medo de descobrirem ele resolve fugir com a Lucy mesmo assim. E eles estão fugindo lá, conversando. Só que, em um momento da conversa, ele dá a entender que ele matou 3 pessoas. E a Lucy fica, que ela sabe do menino que ele matou lá na arena, quando ele foi salvar o Sejanus, e ela sabe que ele matou a filha do prefeito. E ela pergunta pra ele, quem é o terceiro? E ele dá uma enrolada, não, eu mesmo, né, eu tive que me matar, minha versão do passado, aquela coisa toda. A Lucy finge que acredita, mas ela é esperta. E eles continuam. E aí eles chegam num lago, que até é um local que em outra cena do livro mostra que o bando foi ali e tal, o Snow foi junto. E nesse lago tinha tipo um barracão, assim, perto.
E aí a Lucy fala pro Snow, ó, não, vamos parar aqui, eu vou só pegar um negócio, vou colher uns negócios aqui pra gente levar e já volto. E aí o que tava dentro desse barracão? As armas, que incluindo a arma que ele usou pra matar a filha do prefeito. E aí o Snow pensa, nossa, então agora era o que realmente tava me deixando preocupada. As armas estão aqui, eu jogo a arma no lago, ninguém vai poder me ligar com a morte daquela menina, eu posso voltar. Amanhã vou para o Distrito 2 virar oficial e tá tudo certo. Vou falar pra Lucy que eu não vou mais fugir. Né? Que a preocupação dele era essa, não era que ele queria fugir pra ficar com a Lucy, era porque ele tava com medo de ser pego. Só que daí ele começa a notar que, cadê a Lucy? Ela sumiu e não tinha mais barulho, não tinha mais a voz dela, ele começa a chamar por ela, ela não aparece. E aí ele começa meio que ir atrás dela da floresta. E aí ele se toca de que provavelmente ela fez as contas ali e ela entendeu que ele tinha alguma coisa a ver com a morte dos Sejanus. E ele começa a pensar, não, porque ela me manipulou, porque é isso, aquilo. E ele começa a chamar ela. E aí tem um momento que ele vê, tipo, um tecido, assim, do vestido dela. E ele se abaixa pra pegar, assim, e uma cobra tá ali, pica ele. Então, daí, tipo, não, ela planejou pra me matar. E começa a ficar todo doido, assim. E aí ele vê, tipo, alguém passando, ele acha que é ela correndo, assim, na floresta. E ele atira um monte de vezes na direção. Ele não sabe se acertou ela ou não, mas ele começa meio que a sentir os efeitos do veneno e volta pra base, né? Aí ele descobre que a cobra não era venenosa, então ele vai ficar bem, assim. Mas ele não sabe se a Lucy está viva ou não. E aí no dia seguinte ele vai então pro Distrito 2 para começar esse treinamento de oficial, só que ele é surpreendido quando ele para na capital. E aí ele é levado até a Doutora Gal, e a Doutora Gal basicamente diz que na verdade, tipo, era tudo meio que um experimento, digamos assim, e que ela botou ele para ser pacificador por um tempo, para ele ver como é que era a vida real nos distritos, e que, tipo, ele nunca ia ficar lá para sempre, porque ele era o melhor aluno dela ali, ela nunca ia deixar ele ficar, tipo, apodrecer lá como um pacificador, e que ele vai começar a estudar na universidade com ela na semana seguinte. E aí, depois a gente tem um epílogo que se passa uns meses depois, e a gente vê que o Snow já está na faculdade, e ele está estagiando para ser um idealizador dos jogos com a Doutora Gal. E ele meio que foi adotado pelos pais dos Sejanus. Gente, é um absurdo, meu Deus do céu. Ele, obviamente, nunca contou pros pais dele que ele tinha alguma coisa a ver com o envolvimento da morte do filho, né? Então ele voltou, aquela coisa toda, ai, triste, porque um amigo morreu, tal, e eles, né, os pais sentiam muita falta do filho, acabaram meio que acolhendo o Snow, e passaram até a morar no mesmo prédio, a pagar, eles pagaram todas as contas ali, né, as dívidas que os Snow tinham, e pagar pela universidade por tudo ali do Snow, realmente assumiram ele como um filho, só não o adotaram legalmente. E aí até o Snow, ele pensa sobre a Lucy, né, porque nunca mais ninguém ouviu falar da Lucy, ela desapareceu. E aí ele não sabe se ela realmente morreu ou se ela conseguiu fugir como ela queria. Então ele fica nessa dúvida, ninguém sabe se Lucy morreu ou não. E aí, pra finalizar o livro, a gente tem uma cena do Snow com o reitor. Ele vai até o reitor e o reitor conta porque que odiava o Snow, né? E, na verdade, porque quando ele era novo, ele era amigo do pai do Snow. E os dois fizeram um trabalho na faculdade, que era meio que, tipo, o trabalho passado pela doutora Gal. Que era isso, tipo assim, como é que você vai punir os distritos, sabe? Uma forma de punir os distritos, qual que é? E aí, o reitor ali, ele pensou nessa ideia dos Jogos Vorazes. E ele escreveu essa proposta junto com o pai do Snow, só que ele não queria entregar essa proposta porque ele achava essa ideia horrível. Não horrível de, tipo assim, é uma má ideia, não é elaborada e tal, mas porque ele achava que que os jogos eram horríveis, sabe? E ele não queria entregar isso pra doutora Gal. Só que o pai do Snow, tipo assim, não se importava e queria ganhar nota e acabou entregando. E a doutora Gal gostou da ideia. Tanto é que ela levou pra frente, né? E até hoje o reitor ali tem os créditos de ter criado os Jogos Vorazes, só que ele sempre se sentiu muito culpado, porque foi graças a ele que tudo começou, e foi a partir desse momento que ele começou a se viciar em morfináceos e opioides, enfim, até hoje ele é viciado. E aí o livro termina com o Snow pensando que ele tinha colocado veneno de rato em uma seringa com um desses morfináceos, né? Então, o reitor, quando na próxima vez que ele fosse injetar ali, né, o morfináceo nele mesmo, ele iria morrer envenenado sem saber. Bom, gente, esse é o resumão do livro, né? Falei bastante, né? Entrei bastante em detalhe, mas acho que dá pra relembrar bem, assim, o livro, né? Assistindo esse vídeo.
Como eu já falei, eu gosto muito desse livro, porque assim, ver a forma com que tudo foi se transformando e foi crescendo. Até uma vez eu tinha visto um vídeo de uma menina que ela ainda comentou assim, cara, nesse livro dava pra gente ver que, tipo assim, os Jogos Vorazes, eles podiam ter sido descontinuados. Eles podiam ter parado de existir, porque ninguém assistia, ninguém gostava. Então eles podiam ter, tipo, não, beleza, é uma ideia ruim, vamos parar. Mas não, eles, tipo assim, graças ao Snow e à Doutora Gal, eles continuaram, porque a Doutora Gal justamente, ela viu no Snow, tipo, alguém que tinha ambição, inteligência, né, pra realmente, e o estômago realmente, né, pra fazer aquilo acontecer. E o Snow tinha várias ideias, tanto que a ideia dos patrocinadores, por exemplo, foi dele. E ele começa a pensar, quando ele volta no final do livro até, ele comenta com a Doutora Gal, cara, você tem que fazer alguma coisa, porque assim, ó, no Distrito 12 ninguém assiste. Então, assim, não adianta nada você fazer os jogos que é pra punir os distritos, se os distritos não assistem, eles assistem só a colheita e acabou. Então essa ideia de tornar os jogos algo obrigatório para todo mundo assistir veio dele, sabe? Então dá pra gente ver, e eu acho isso muito... um estudo de personagem muito interessante de se fazer, sabe? De ver como a cabeça do Snow funciona, porque no início do livro a gente vê muito ainda que, tipo assim, ele pesa pros dois lados, ao mesmo tempo que, tipo, não, isso é horrível, a gente não deveria fazer isso, ele pede desculpa pra Lucy em alguns momentos, tal, por estar envolvido com tudo isso, em outros ele vai, não, mas realmente tá certo, eles tinham que fazer isso, tal, então ele pende muito pra esses dois lados, e aí no final, ele pesa pro lado que ele vai até o final, né? E é muito interessante também os pensamentos dele em relação a Lucy, né? Como eu tinha comentado ali no resumo, que tem um momento, ele é super apaixonado por ela, aí tem um momento que eles brigam, daí ele já começa, nossa, mas que música chata, nossa, mas eles só cantam sobre isso, nossa, mas não, sabe? E começa, tipo, ai, porque ela não seria nada sem mim, ela não teria sobrevivido, sabe? Começa uns pensamentos assim, e que dá pra gente entender muito bem como é o Snow, sabe? E sabendo o vilão que ele é lá em Jogos Vorazes, isso é demais, assim. E pra mim fica muito a reflexão também da questão da comparação dos jogos aqui com os jogos lá em Jogos Vorazes mesmo. Porque eu lembro quando eu li a primeira vez, eu ainda pensei, tipo assim, nossa, aqui é ainda pior, porque eles tratam os tributos, tipo, de um jeito horrível, né? Eles são levados em um trem de carga, eles são jogados em uma sala de zoológico, uma jaula de zoológico, eles não são dados comida, não tem o mínimo pra eles sobreviverem. Tanto que o Snow ainda algumas vezes ele fala, tipo assim, cara, os tributos vão morrer de fome antes de começar os jogos. E eu pensava, pô, pelo menos, né, lá eles são tratados um pouco melhor. Aí nessa releitura eu parei pra pensar e, tipo, cara, mas não faz sentido, porque assim, não é que eles são tratados melhores lá, porque alguém adquiriu uma conscientização e pensou, eu vou ser um ser humano e tratar essas pessoas como pessoas. Não, eles só começaram a tratar melhor os tributos, né, justamente por causa disso que o Snow falou. Cara, se eles morrerem de fome antes, é um tributo a menos para jogar nos jogos. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? O que, que a gente pode transformar nos jogos para fazer com que isso se torne um espetáculo? E é esse espetáculo que a gente vê lá em Jogos Vorazes. Né? E aí a gente vê a Katniss e o Pita sendo tratados, tipo, nossa, como se eles fossem da realeza até o momento que eles entram nos jogos. Né? É comida, assim, ó, um banquete, instalações de primeira, eles realmente são super bem tratados. Mas não é bem tratados porque as pessoas... Porque o presidente Snow tem um coração bom e quer que os tributos sejam bem tratados. Não, é porque ele quer que o espetáculo seja melhor, né? Ele quer que as pessoas gostem mais deles, deixando eles mais atrativos fisicamente, fazendo com que as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis lá. Então o cara é muito esperto de saber como fazer o público gostar daquilo e também fazer os tributos gostarem daquilo. Tanto é que a gente tem os carreiristas, né, do Distrito 1 e Distrito 2, que treinam a vida inteira para se voluntariar quando chegam aos 18 anos. Né? Então, tipo assim, eles criam as crianças já para se voluntariarem sabendo que aquele é o destino delas, sabe? Então, é uma loucura, assim, realmente ver essa transformação dos jogos. E é aquilo, saber que os jogos poderiam ter acabado, mas o Snow trouxe de volta, e saber que ele é o centro de tudo, assim, e a gente vê ele lá na frente como vilão, eu acho que fecha um ciclo muito legal. E também acho muito interessante que esse é um livro resposta também
que a Suzanne Collins deu, porque por muito tempo muita gente pedia livros contando a edição do Haymitch, a edição do Finnick, tipo outros livros de Jogos Vorazes, mostrando outras edições de Jogos Vorazes. E aí a Suzanne lançou esse, que era pra gente, os fãs num todo, né, entenderem de uma vez por todas que os Jogos Vorazes não é um espetáculo, não é um entretenimento, né? É pra gente entender qual que é o propósito dos Jogos Vorazes dentro da trama, né? E quando as pessoas pedem um livro novo de Jogos Vorazes mostrando outra edição, a gente tá, tal qual a Capital, transformando os Jogos Vorazes num espetáculo e num entretenimento. E não era isso que ela queria, não era isso que ela pretendia. Então ela lançou esse livro justamente para dar essa resposta, né? Aqui, ó, não vou escrever mais nada, tá aqui por quê? Né? Mostrar pra gente esses bastidores, né? E eu acho muito interessante essa decisão que ela trouxe de trazer um livro pela visão do Snow, justamente pra gente ver o quão terrível é tudo, sabe? Então, esse livro, assim, pra mim, prova o quão inteligente e o quão maravilhosa escritora é a Suzanne Collins, porque assim, perfeito. E eu estou muito ansiosa para ver o filme, assim, porque eu acho que vai sair algo muito bom. Ainda mais depois dessas críticas falando que vai ser o melhor filme da série. Gente, expectativas lá em cima. Mas então era isso, gente. Esse foi um resumão de A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, aí relembrando esse livro aí, um pouquinho da minha opinião também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.